Pessoal, finalizado os avisos, gostaria que vocês estivessem abrindo suas Bíblias para um momento de reflexão no livro de Êxodo, capítulo 2. Isso, Êxodo, capítulo 2. Amém? Êxodo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Então vamos à leitura. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou e aí perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve esse menino e o amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, isso é muito importante, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amados, a gente vai fazer uma breve reflexão acerca desse texto, e a gente gostaria de ressaltar o quão é importante essa fase que eles estão agora, o quão é importante ministrarmos na vida deles nesse momento, ministrarmos na vida dele durante a infância, até essa idade que eles têm. A gente não pode perder as oportunidades, nenhum tipo de oportunidade, porque toda oportunidade, tudo o que acontece hoje vai impactar na adolescência, na juventude, na vida adulta e na terceira idade deles, em algum momento. Muito tem se falado, amados, que os nossos tempos são difíceis, que o mundo está cada vez mais perigoso, que vivemos em uma era que a gente não deve ter filhos. O mundo prega por aí que a gente não deve ter filhos, que a gente não deve, que a gente tem que ter medo de ter filhos. Mas olhando para esse texto e essa situação, em qual tempo será que era mais difícil ter filhos? Ou ainda, em qual tempo foi fácil? Em qual tempo foi fácil ter filhos, criar filhos? Imagine uma mãe passar por toda a gestação do seu filho, sabendo que o fruto que ela carrega em seu ventre, se for menino, deverá ser lançado no rio. Antes disso, deixa eu dar só um contexto aqui para familiarizar os irmãos. O contexto desse texto aqui, por que ele está nessa condição de esconder a criança por 3 meses e depois a filha do faraó acha, foi colocado no rio? Por causa que, se os irmãos bem lembram, José levou o povo do Egito enquanto ele foi governador do Egito, nos tempos de fome, tá? Os juniores estão bem familiarizados com essa história por causa do Jornada da Redenção, né? Do ano passado inteiro, que a gente estudou a Bíblia toda no ano todo do ano passado. Então, José levou o povo hebreu, levou a sua família e o povo hebreu para o Egito. E esse povo se instalou numa terra chamada Terra de Gósen, fica numa fronteira do Egito. Esse povo começou a se multiplicar. Lembra da promessa de Deus para Abraão, que ele seria pai de muitas nações? Pois estava começando a acontecer. E esse povo se proliferando cada vez mais, aumentando. O faraó que assumiu o Império Egípcio, ele começou a ter medo dos hebreus crescerem muito. E com o crescimento poderia acontecer 2 coisas. Principalmente morando na fronteira, eles poderiam se juntar com outro povo e tentar se insurgir contra o reinado do faraó e dominar a terra, tomar o Egito. E também poderia acontecer desse povo, na melhor das hipóteses, né,
se insurgir contra o governo egípcio e fugir, fazendo com que eles perdessem mão de obra escrava na época, tá? Então, esse foi só um contexto. Daí o rei, o faraó, com medo disso acontecer, ele baixou um decreto. Primeiro ele pediu para as parteiras matarem os meninos. Se fosse menino, era para matar. Como as parteiras não obedeceram, as parteiras hebreias não obedeceram, ele baixou outro decreto que os meninos deveriam ser lançados no rio, tá? Tem todo um contexto de idolatria, todo um contexto de oferenda, mas a gente não vai entrar nessa seara aqui, tá? Por isso que eu comentei, imagina uma mãe que por toda a gestação do seu filho, sabendo que o fruto que ela carrega no seu ventre, se for um menino, deverá ser lançado no rio, sabendo que seu fim seria a morte. Imaginem todo o estresse, a aflição e a ansiedade gerado de, por 9 meses, não saber se teria que dar fim ao seu filho ou se poderia criá-lo, caso fosse uma menina. Obviamente, naquela época não existia ultrassom, então só sabia depois que nascia, né? Considerando as circunstâncias da época, mesmo sem o decreto do rei, a vida de Moisés não seria um mar de rosas. A vida de Moisés, ele estaria nascendo para crescer e virar um escravo, né? Ele estava marcado para ficar em cativeiro. Então, Joquebede passou pelos desafios do seu tempo. E hoje temos desafios do nosso tempo. Um mundo secularizado, que busca ridicularizar a nossa fé, que busca menosprezar a nossa fé. Existem outras verdades, existem várias verdades. Todo mundo tem a sua verdade. Isso que eles falam por aí. O que não é uma verdade para nós. Mas o que eu quero destacar desse texto, amados, é que mesmo tendo conduzido Moisés por pouco tempo, porque o texto fala que ela devolveu para a filha do faraó com um tempo, certamente Joquebede não perdeu nenhuma oportunidade sequer de ministrar na vida do seu filho, de ensinar para o seu filho todas as minúcias da sua tradição, do seu povo, das heranças, das promessas que Deus tinha para Moisés e o seu povo. Não sabemos ao certo com quanto tempo Joquebede entregou Moisés para a filha do faraó. Alguns estudiosos divergem entre 6 e 12 anos. Um grupo minoritário vai dizer que talvez ali, logo que desmamou, ela já entregou para a filha do faraó. Mas a tendência nossa é não crer nisso, eu tenho a tendência de não crer nisso, porque Moisés sabia de onde ele veio. Ela teve um tempo a mais com ele, ela teve um bom tempo com ele. Moisés sabia de onde ele veio, Moisés sabia a que povo ele pertencia, e se ela tivesse entregado ele muito bebê, provavelmente isso não aconteceria, entende? Então, amados, na antiguidade, um jovem de 12 anos já começava a ter muitas responsabilidades em ajudar nas tarefas de casa e já exercia até trabalho remunerado. Não existia conceito de juniores, adolescência. Passou de 12 anos ali, negão, bora, vamos trabalhar e segue a vida. Então, por outro lado, um príncipe aos 6 anos, um príncipe deveria estar sendo direcionado já a estudar e ter um conhecimento disponível sobre astrologia, alquimia, ciências de estratégias militares, porque Moisés, mesmo que ele não fosse assumir o governo do Egito, ele não fosse virar o faraó, ele com certeza, sendo filho adotivo da filha do faraó, ele teria um papel destacado na corte, ele teria um papel de muita relevância, né? Então ele precisava ter ensino disponível para isso, e o Egito deu esse ensino para ele. Moisés era um homem de letra, era um homem, tanto é que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito por ele, e naquela época, para você saber escrever e ler, você tinha que ter boas condições, ser filho de alguém nobre, né? E o Egito, sendo uma potência dominante, proporcionou a Moisés um ambiente extremamente convidativo. Veja se não temos um mundo de oportunidades sendo oferecido às nossas crianças, amados. O youtuber dizendo que é fácil viralizar e ganhar dinheiro e fama, que nem precisa estudar. Esses dias eu vi um menino, eu acho que tinha uns 14 anos, falando na internet, porque eu não quero estudar não, o que eu quero aprender raiz quadrada, não sei o que, coisa, eu vou virar youtuber. Então, é esse tipo de conteúdo que os nossos filhos têm acesso, que os filhos de vocês têm acesso. Que o evangelho é fora de moda,
que o que vale é a ciência, que se não tiver baseado na ciência, não importa, não presta, que a ciência já comprovou a inexistência de Deus. É isso que as crianças têm visto nos dias de hoje. E aqui, amados, eu convido os irmãos a refletir, quando mais para frente nesse texto que lemos, Moisés toma as dores do seu patrício, vindo a tirar a vida de um egípcio que estava espancando o patrício de Moisés. Ele foi tomado de um senso de pertencimento, ele entendeu que o hebreu que estava sendo ali maltratado, estava sofrendo abuso, era seu irmão de sangue, fazia parte do seu povo, que aquele hebreu que estava sendo subjugado também tinha promessa para ele, também tinha aliança de Deus para ele. Moisés poderia ver aquilo e dar de ombros. Ele estava no palácio. Ele era filho da filha do faraó. Ele poderia dar de ombros e falar assim, não é comigo, esse povo aí, eu já não estou mais nesse povo aí, então deixa esse hebreu aí apanhar, ele é só um escravo mesmo, eu vou voltar para meus afazeres lá e bora. Então, mas algo em seu interior não permitiu que ele fizesse isso, pois ele sabia que aquele patrício era irmão de promessa com ele. Toda a instrução que ele teve com sua mãe e na vivência com o seu povo, nessa infância que ele teve, nesse pequeno e curto espaço de tempo, lhe vieram à tona. Mesmo muitos anos depois, os ensinos da infância ainda influenciaram mais Moisés do que todos os anos desfrutando do melhor que o mundo poderia lhe proporcionar. Amados, passaram-se 40 anos, para ser mais exato, conforme a pregação / defesa de Estevão no Sinédrio, no livro de Atos, capítulo 7, verso 23. E mesmo depois de tanto tempo, os ensinos de sua mãe e do seu povo, que foram ministrados por ele quando criança, no momento oportuno lhe vieram à tona. Não podemos perder tempo, amados, nem oportunidades. Existe um estudo que fala sobre a janela 4:14. O pastor Rafael já pregou sobre isso no culto lá, o Zaqueu em outro momento já falou sobre isso, que mostra que 86% das pessoas são convertidas nessa faixa etária, dos 4 até os 14 anos. Depois, olha o número expressivo, 86%. Depois, dos 15 aos 30, 10% se convertem. E dos 30 para frente, somente 4% se convertem. Ou seja, depois dos 30, pessoa com o coração endurecido, talvez com convicções prontas já, não consegue se abrir mais para receber o evangelho de Jesus. Então, amados, devemos valorizar as amizades da igreja, privilegiar os encontros. Eu sei que é bom, às vezes, participar de um aniversário, participar de algum evento, num sábado ou outro, tudo bem, tranquilo. Mas priorizem as atividades dos juniores, as atividades entre eles. É muito importante que eles criem esse senso de pertencimento. Esse fortalecimento é muito positivo. Amados, olhem ao redor. É importante que esse sentimento de pertencimento haja entre eles, que são os filhos, que são as crianças, que devem interagir entre si. Mas se você olhar para o lado, tem um irmão seu que tem um filho, uma filha, que tem a mesma idade. Então é importante que essa convivência exista entre vocês também, entre nós também. Por quê? Gerando esse tipo de compreensão, esse tipo de fortalecimento, esse tipo de comunhão, é mais fácil conduzir. Eles estão na mesma faixa etária do ponto de vista discipular. E um dos objetivos nossos é fazer com que essa comunidade, a PIB de Foz, se alinhe cada vez mais nesse propósito. É municiar os nossos pequenos com uma confiança bem presente no Senhor, no Espírito Santo de Deus. E mesmo se em algum momento, amados, eles se desviarem da rota, se por algum momento, numa adolescência, numa juventude, eles se desviarem um pouquinho do caminho, podem ter certeza que os ensinamentos que vocês ministraram na vida deles, que a igreja ministrou na vida deles, nessa faixa etária, muito provavelmente será o responsável por ter um coração aberto, pronto para receber o Espírito Santo, e eles tendo vontade de retornar ao caminho. Eu falo isso, amados, com conhecimento de causa, tá? Eu me converti entre 12 e 13 anos, passei ali até os 15, 16 dentro da igreja, servindo, tudo, e depois eu passei um longo período fora dos caminhos do Senhor, tá?
Mas durante todo esse período, eu nunca me esqueci das ministrações, das EBDs, dos cultos, dos grupos de jovem. Nunca me esqueci dessas situações. Jamais. E isso me impediu de avançar alguns sinais, alguns limites, que provavelmente, se eu não conhecesse o Senhor, eu avançaria. E isso foi muito responsável para que quando eu me vi perdido, sem direção, quando eu não sabia o que fazer, eu sabia para onde voltar. Eu sabia aonde eu teria consolo, aonde eu teria o Espírito Santo de Deus. Amados, eu sempre me emociono quando eu falo disso, porque sinceramente, eu lembro com muito carinho dos ensinamentos que eu tive quando eu tinha a idade dessas crianças aqui, sabe? E quando eu vejo eles aqui, a gente participando e tudo, eu volto lá atrás. Eu volto lá atrás. Eu sei o quão importante é essa fase, o quanto a gente não pode perder tempo, o quanto a gente não tem, a gente não quer que eles se desviem, jamais. O ideal é que eles cresçam, eles arrumem uma esposa, um marido, casem-se e vão viver a vida deles, aqui, dentro. Mas se em algum momento isso passar pela cabeça deles de não acontecer, eles sabem para onde voltar. E no momento oportuno o Espírito Santo chama. Não tem. E quando chama, meus amigos, não tem como você negar. Não tem como você voltar. Não tem como você só tem um caminho, só uma direção. É Jesus, é Cristo, é os caminhos de Deus. Então, amados, a gente não pode perder tempo, nem um minuto sequer. Temos que ser intencionais, desde a hora do café da manhã até a hora de dormir. Pode ter certeza, amados, se você se esforçar um pouquinho que seja, você vai encontrar brechinhas para colocar um pouquinho da palavra de Deus em cada momento, em cada atividade do dia a dia deles, tá? Assim como Deuteronômio 6, de 7 a 9, nos diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as o quê? As palavras de Deus, as promessas do Senhor. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Também Provérbios 22:6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Finalizando, amados, assim como Moisés, que mesmo tendo todas as oportunidades do mundo lhe sorrindo, o prestígio de príncipe, as riquezas do palácio e tudo que essa condição poderia lhe proporcionar, mesmo assim ele não esqueceu das suas origens e dos ensinamentos de sua mãe e da sua comunidade. Esses acampamentos, essas crianças, amadas, jamais esquecerão dos momentos vividos juntos, dos ensinamentos, dos acampamentos, do amor dispensado a elas pelos pais, pela igreja, por esse ministério, por essa comunidade. E crescerão tendo confiança, pertencendo, tendo fé e com a graça de Deus sendo principalmente habitados pelo Espírito Santo. Que estejamos todos engajados em fazer, como o lema do nosso ministério diz, movimentando a igreja de hoje, semeando a igreja de amanhã. Amém, amados?